Olá, seja bem-vindo ao curso de genética do canal Mega Aluno. Aqui é o professor Fabinho, estamos na aula número 2. Hoje falaremos sobre a primeira lei de Mendel. Você que não está acompanhando o curso e perdeu a aula anterior, falamos sobre conceitos que são importantes para o bom aproveitamento do curso, como genótipo, fenótipo, homozigoto, heterozigoto, genes alelos. Se você domina esse assunto, então vem comigo para a aula número 2, primeira lei de Mendel. Vamos lá! Pessoal, para não estender tanta aula, nós vamos nos limitar ao estudo do trabalho de Mendel, e não sobre Mendel, sobre a vida de Mendel. Isso aqui combina mais com aquele trabalhinho que a professora, a tia Teresa, passava para você apresentar na frente da sala. Lembra que vergonha que você passava na frente de seus amiguinhos? Pois é, aqui não tem nada disso. Vamos focar então no trabalho de Mendel. O ponto de partida do estudo de Mendel foi o quê? Estudar as ervilhas, a reprodução de ervilhas, em suas 7 características. Quais são elas que você deve saber? A forma da semente, que pode ser lisa ou rugosa. A cor da semente, que pode ser amarela ou verde. A cor das flores, que pode ser púrpura e branca. A forma da vagem, que pode ser inflada e comprimida. A cor da vagem, que pode ser verde ou amarela. A posição das flores, que pode ser axilar ou terminal. As flores ficam no ramo terminal. E pode ser a altura da planta, planta anã e planta alta. Então, Mendel, durante gerações e várias reproduções, colocou tudo isso no papel. Gente, por muitas gerações, por muitas reproduções, autopolinização, Mendel conseguiu elaborar um trabalho fantástico que só foi reconhecido depois da sua morte. Vem entender comigo o que Mendel aprontou com essas ervilhas. O trabalho de Mendel, experimento monohíbrido. Professor, o que é experimento monohíbrido? Carinha, mono significa uma característica de cada vez. Mendel estudou uma característica de cada vez. Ele estudou todas as características, aquelas 7 características, só que uma de cada vez, e foi anotando tudo, todos os resultados das reproduções, ele ia anotando. Então, inicialmente, pessoal, Mendel precisou cruzar sementes lisas com rugosas, só que ele tinha que ter certeza que essa era uma linhagem pura, ou seja, homozigota, errinho, e essa só produzia sementes lisas, ou seja, homozigota, errão. Para ter essa certeza, Mendel teve um trabalho danado. Ele teve que cruzar várias e várias vezes sementes que só produziam, plantas que só produziam sementes lisas. Aí chegou uma hora que ele viu, bom, só dá lisa, então essa aqui é puro. Bom, essa aqui só dá sementes rugosas, então eu acho que ela é pura, né? Então, quando Mendel teve essa certeza, ele começou seus estudos. Cruzou plantas puras que se diferenciavam quanto a cada uma das 7 características escolhidas. Aquelas 7 características, só que a gente vai estudar, nesse exemplo, as sementes lisas e rugosas. Mendel chamou essa linhagem pura de geração P ou geração parental. É uma geração pura, produz um tipo de gameta. Então, essa planta só produz o gameta errinho, e essa planta, como ela é pura, homozigota, o que é um indivíduo homozigoto? Só produz um tipo de gameta, só produz o errão, e essa aqui o errinho. Mendel observou que os indivíduos híbridos heterozigotos da geração F1, esses aqui, resultado do cruzamento da geração parental, eram sempre iguais a um dos parentais. No caso aqui, todos têm semente lisa. Hoje sabemos, pessoal, que eles têm semente lisa porque eles são depositários do gene dominante errão. E o gene errão dominante é responsável pela característica semente lisa. Mendel chamou essa geração de F1, primeira geração filial. É uma geração híbrida. O que significa ser uma geração híbrida? Produz 2 tipos de gametas. Pode produzir o gameta errão ou pode produzir o gameta errinho. Então, uma geração híbrida. Lembrando que a geração P só produz um tipo de gameta, ou errinho ou errão. A autofecundação das plantas híbridas, no entanto, produzia uma descendência constituída por uma maioria de sementes lisas, 3 sementes lisas para uma semente rugosa, ou proporção 3:1. No primeiro cruzamento, 100% sementes lisas. Agora, no segundo cruzamento, em que foi produzida uma geração que ele chamou de F2, ou segunda geração filial, temos uma proporção de 3 sementes lisas para uma semente rugosa. Aí você não pode confundir a
proporção genotípica, o que é genótipo? A constituição gênica do indivíduo, ou seja, quais são os alelos desse indivíduo. 1 errão, para 2 errinho, 2 errinho e 1 errinho. Essa é a proporção genotípica. E a proporção fenotípica? Aquilo que você está vendo, a constituição física do indivíduo, o aspecto físico da semente. 3 sementes lisas e uma semente rugosa. Então perceba, pessoal, que a proporção genotípica é diferente da proporção fenotípica. E isso pode ser perguntado nas provas. Mendel concluiu que a geração F1, o traço de um dos pais ficava em recesso, ou seja, não se expressava na geração F1, mas reaparecia novamente na descendência dos híbridos, pessoal. Posteriormente, soube-se que essa característica não se manifestava na geração F1, porque ela só se manifesta em dose dupla, essa característica. No caso aqui, só em homozigose. Os dois têm que ser errinho. O amplo e árduo trabalho de Mendel com as ervilhas permitiu que ele elaborasse a sua primeira lei. Então vamos ao enunciado da primeira lei de Mendel, conhecido como Lei da Segregação. Temos que interpretar muito bem esse enunciado. Cada característica é determinada por 2 fatores. Mendel chamava de fatores o que hoje conhecemos como genes, genes alelos, 2 fatores, que se separam na gametogênese, na formação dos gametas, passando apenas um fator, um gene para cada gameta, pessoal. Então, vamos destrinchar esse enunciado. Todo caráter é determinado por um par de fatores, um par de genes. Existem milhares de características no indivíduo, mas vamos estudar apenas uma característica. O melhor exemplo é a cor dos olhos. Num determinado par de cromossomos homólogos e ainda num determinado locus gênico, existem lá os genes alelos. Esse par de genes é responsável por uma característica no indivíduo. E não é essa característica que esse indivíduo vai passar para seu filho, e sim um de seus alelos, ou errão ou o errinho. Tá? Então já entendemos que todo caráter é determinado por um par de fatores, errão e errinho no exemplo. Princípio da segregação dos fatores. Para entender esse princípio, você deve ter uma base boa de meiose. Durante a meiose, por um período de intérfase, ocorre a duplicação do material genético. Errinho ganha um outro errinho, o errão ganha um outro errão. A duplicação do DNA ocorre na intérfase e cada cromossomo agora fica duplicado. Depois, pessoal, a célula entra na primeira divisão da meiose, a divisão reducional. Aqui que ocorre a separação dos homólogos. É aqui que ocorre a separação dos genes alelos. Errinho para um lado, errão para o outro lado. É aqui que ocorre a segregação dos fatores. E quando se forma os gametas, princípio da pureza dos gametas, cada gameta vai ter apenas um alelo, ou errinho ou errão, nunca os dois, nunca errão, errinho. Ou o espermatozoide vai carregar o errinho, ou ele vai carregar o errão. Ou o ovócito vai carregar o errinho, ou ele vai carregar o errão. No final da meiose 2, cada gameta contém um único alelo, errão ou errinho, que isso fique bem claro. Esse aqui é o princípio da pureza dos gametas. Então, resumindo o enunciado da primeira lei de Mendel, todo caráter é determinado por um par de fatores, cada 2 genes, uma característica. Princípio da segregação dos fatores. Durante a gametogênese ocorre a separação dos genes alelos. Consequentemente, princípio da pureza dos gametas. Cada gameta carrega consigo apenas um dos alelos e nunca os 2 alelos. Às vezes aparecem algumas charadas, alguns probleminhas para você resolver em genética. Probleminhas como esse. Como saber se o indivíduo que apresenta uma característica fenótipo dominante é homozigoto ou heterozigoto? Em outras palavras, como saber se essa semente lisa é homozigota errão, errão ou heterozigota errão, errinho? Pois nos 2 casos a semente vai ser lisa. Devemos realizar, pessoal, um cruzamento teste para resolver problemas assim. Cruzando o indivíduo desconhecido com um indivíduo homozigoto recessivo. Então, a gente pega o desconhecido e cruza com um homozigoto
recessivo. Errinho, errinho. Por quê? Vamos analisar o resultado desse cruzamento. Se o indivíduo que está sendo testado for homozigoto dominante, vamos supor que seja homozigoto dominante, errão, errão. Todos os descendentes apresentarão a característica dominante, sementes lisas, pois fazendo cruzamento, errão com errinho, errão, errinho, errão com errinho, errão, errinho, errão, errinho, errão, errinho, errão com errinho, errão, errinho, professor. Oh, meu Deus, quanto errão, errinho? Pois é, nesse caso aqui temos todos os descendentes, errão, errinho, sementes lisas. Se você perceber que o resultado do cruzamento é 100% semente lisa, você conclui que ele é homozigoto dominante. Agora, se o resultado desse cruzamento tiver algumas sementes rugosas, significa que isso aqui é heterozigoto. Se o indivíduo que está sendo testado for heterozigoto, 50% da descendência será homozigoto recessivo. 50%. As duas serão lisas, no caso. E 50% será homozigoto recessivo e apresentará fenótipo recessivo, ou seja, sementes rugosas. Nesse caso, 50% lisas e 50% rugosas. Se aparecer essa proporção, significa que esse carinha aqui, essa semente, é heterozigota.